eu e a Si, pode parecer que não, né? Que o assunto de hoje da live não tem a ver com o meu propósito, mas tem tudo a ver com o meu propósito, né? Nós vamos falar sobre o ego e sobre as críticas. Eu começo, sim. Fica à vontade, Zu. O ego gente, eu só vou usar um caderno aqui porque vai ter presentinho Que e surpresa aí no final, hein, gente? e aí eu preciso anotar os nomes, tá? Então, vamos falar um pouco sobre o ego. O que é o ego, né? É o núcleo da personalidade de uma pessoa. Então, é o ego que define, o ego que define a organização, né, a dinâmica que avalia o que a gente sente, né? Você concorda, Si? Totalmente. As nossas vivências, mas o ego também é muito perigoso. Léo, meu querido, eu te amo. Só que eu tô amando mais a Cintia agora, Léo. Saudade, Léo, faz tempo. Mas agora eu amo mais a Cintia. Antes eu amava mais o Léo. Para mim, sim, o ego ele é bem perigoso, né? Porque algumas pessoas não sabem lidar com ele. E começam, na minha concepção, se sentirem superior às outras. E isso não é bom. Não estou dizendo que a gente não tem que ter, né, inflar o nosso ego vez ou outra, enfim. Mas para tudo tem um limite, né? Eu acho que é a questão da coerência, né, Zu? É como você falou, o ego, e eu estava falando, até a Viviane entrou, Viviane Cruz, bem-vinda, boa noite. Ela, inclusive, a gente estava falando justamente sobre isso, a questão do ego. Eu acho que tudo, né? Eu estudo muito arquétipos, e juntamente com toda essa questão eu falo muito a questão assim, o yin yang, luz e sombra, né? E o ego faz parte da gente. Mas eu acho que assim, eu não colocaria de todo a culpa no ego, o ego de todo ruim, né? Eu acho que ruim é a falta do conhecimento de si próprio e esse equilíbrio. E aí, essa necessidade, exatamente o tema da nossa live, né? A necessidade de atrair, de ter, de ganhar muito elogio, de ser inflado, de estar acima. Aí a soberba toma conta, né? Aquela coisa de popularmente sobe para a cabeça. É verdade. Pode continuar, Zu. Exatamente. Nós usamos palavras diferentes para definir a mesma coisa, porque tudo tem limite, né? E quando nós transcendemos esse limite, aí a gente acaba que até prejudicando outras pessoas. É nisso E que eu se acredito. prejudicando, eu acho que também a gente acaba se prejudicando, porque parece que é palavras, né? Eu vou usar situações que parecem modismo, mas não é, gente. É para até uma compreensão. Quando a gente fala em empatia, o que é a empatia se não o equilíbrio entre essa luz e sombra de ego, de necessidades, de sobreposição, né?
Eu e a Azul estávamos numa conversa e a gente falando justamente o quê? Sobre a questão de respeitar pessoas da mesma área de trabalho, colegas de trabalho, que muita gente acaba vendo só como concorrente e não uma questão correspondente, complementar, né? Só que o que acontece? Quando eu vou ver alguém como concorrente e vou ficar, por exemplo, preocupada e vou me sentir mal. Quando a minha habilidade técnica, o meu domínio sobre aquela determinada área não for equivalente ao que eu estou tentando transmitir. Quando eu não estou segura de mim sobre quem eu sou, o que eu posso, o que está no meu alcance, então o outro, o alcance do outro, quando parece maior que o meu, pode me deixar insegura, amedrontada. E é onde começa até a briga de ego, né? Então, É, é uma questão de empatia. Se a gente olhar, uma palavra que engloba isso seria empatia. o Manuelito perguntou assim, se o ego está ligado à autoestima. É, Sim e não, é, né? sim e não. Sim, porque eu sei, né, Manuelito? Gente, minhas lives nunca dá certo por causa disso. Ah, eu adoro. Eu e o Manuelito só brigamos. Eu estava com pneumonia, ele nem me ligou. Olha aí. E tô ainda, né? E Eita, o ego, ele está ligado à autoestima e não, né? Porque, qual é a minha visão sobre isso? Minha visão é que, assim, gente, eu, eu amo a minha autoestima. Eu amo me olhar no espelho, sabe? E, mas isso não faz com que eu não consiga ver no outro o valor dele e, e a beleza dele, enfim, é assim que eu penso, é assim que eu vejo a vida, na verdade, né? eu acho que tudo, mas ele é interligado à autoestima pelo fato do seguinte: quando, por exemplo, voltando à raiz do tema da live mesmo, né? Quando você recebe um elogio, aquilo ali vai inflar seu ego, vai te deixar uau, né? E isso é muito bom, tanto que uma das coisas né, quando você quer muito, por exemplo, fixar na mente de alguém, ser alguém que a pessoa lembre, faça um elogio genuíno, sabe? Não é um elogio por fazer, não é algo, mas capta daquela pessoa algo da essência dela e faça isso um elogio. Você nunca mais vai ficar esquecido por aquela pessoa. E isso é bacana, isso é bom. Quando a gente recebe um elogio sobre algo que a gente construiu, que a gente criou, que a gente fez, é muito gostoso. O problema, quando isso vira o lado negativo, quando eu necessito sempre daquilo vir de fora para que eu me sinta bem. Quando eu já acostumei e eu não me valido por si só, eu não consigo me olhar, como a Azul falou, me olhar no espelho e encontrar meus pontos fortes, encontrar o que me faz única, o que me faz diferente das demais, e isso não é soberba, isso é reconhecimento. Eu acho que muitas situações acabam sendo colocadas, às vezes, equivocadamente, em sinônimos diferentes. Eu vou dar um exemplo aqui de coisas que eu cresci ouvindo, que eu ouvi até pouco tempo, e que eu precisei voltar para mim e refletir para analisar exatamente que não era algo ruim.
a questão da humildade. Sabe o que eu ouvi até enquanto profissional de imagem? Mas eu acho que a gente tem que ser humilde. Oi, peraí. Alguém se sentir bonita, alguém se priorizar, alguém se cuidar, alguém saber evidenciar seus pontos fortes e cuidar para que, né? Porque todos nós temos pontos de melhoria. E isso tira humildade em algum ponto. Olha que coisa tão, né? E isso é um fato, às vezes colocarem a humildade como um vitimismo, uma questão de ser coitadinha, sabe? Coisas assim. Então, a gente tem, às vezes, que se policiar no sentido de como realmente eu estou agindo, porque, novamente, essa questão, né? Tudo influencia. O nosso ambiente influencia quem nós somos. É, O que a gente mais ouve influencia quem nós somos e como agimos. Então, olha a importância de sempre se voltar para um ponto de equilíbrio, né? É interessante eu receber elogio, mas não é interessante eu necessitar de elogio, porque se eu não recebo um elogio, eu não me sinto bem. Aí o negócio é preocupante. é preocupante. Você estava falando aqui, eu estava lembrando do Carlos, e o Carlos tem uma frase que para mim é ótima, né? Ele fala, primeiro eu quero falar outra coisa também, tocar em outro assunto. Pode Ser falar. humilde, é, ser humilde, ou então assim, eu sou simples. Nossa, eu gostaria de ser simples como a Land Rover. Não é? Sim, eu sou simples também. Mas se eu pudesse ser simples e todo mês na Holanda ver as Ah, crianças, né? não é? E Né? isso também não tiraria a sua humildade, porque o fato de você ir ver seus netos e compartilhar tudo isso não quer dizer que você não é uma pessoa humilde. O fato de você ter recursos financeiros ou buscar isso não quer dizer que você não seja humilde. Então as pessoas colocam umas coisas tão doidas na cabeça. Mas eu nem tenho recursos financeiros, eu vou pela fé mesmo. Não, mas e aí, né? Mas tem gente que só o fato de você citar isso já te acha assim uma pessoa que não é humilde. E gente, tá tudo muito desconstruído. Se você for na raiz de tudo isso, não é assim, É né? É a verdade. mesma coisa quando eu falo que realmente a sociedade, as situações lá mais antigas convencionaram que seria uma questão de mulher abdicar de muita coisa para cuidar de filhos, de casa, de marido, etc. E aí ficou uma situação romantizada, a autossabotagem feminina, o autoabandono feminino, né? E aí tem outra vertente que é o empoderamento feminino, que acha também que empoderamento feminino é algo das mulheres ser mais que os homens. Então, assim, é uma coisa tão absurda e tão desconexa de tudo que a gente tem que voltar lá na simplicidade, no beabá, né, no arroz, feijão mesmo, e aí às vezes parece muito óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, o óbvio precisa ser reestudado, precisa ser reimplantado para que assim as outras gerações também não venham, não continuem nesse atropelamento louco de conceitos já totalmente deturpados e que só degrada a humanidade, tanto homens quanto mulheres, né? Se, por exemplo, me deu vontade de eu falar do meu casamento agora. Fala. Para muitos, né? O Carlos por exemplo, outro dia o Carlos saiu de casa, ele tinha carro. Quando ele voltou, ele tinha uma moto. Um dia o Carlos saiu de casa, ele tinha casa. Ele saiu para trabalhar, ele tinha casa. Ele voltou, ele não tinha mais casa. Outro
dia ele saiu para trabalhar, ele morava num lugar. Quando ele voltou, ele já ia morar no outro. Outro dia ele saiu de casa, ele tinha casa. Quando ele voltou, não tinha mais. Fomos para casa da minha irmã. E tudo isso aconteceu sem eu ligar para ele e falar, eu posso fazer? Não, eu estou segura do que eu estou fazendo, né? E o conheço muitíssimo bem. Então, eu sei que ele não vai ter problema nenhum, né? Por exemplo, eu tenho a liberdade de convidar meus amigos, você já esteve aqui na minha casa, para passar dias aqui, que eu sei que o Carlos vai concordar. Uhum. Então, esse tal... E outra coisa, esse empoderamento feminino. Não é isso, né? Não é, para mim, pelo menos na minha visão, não é Nem isso. assim. Agora, o fato de eu não precisar falar com o Carlos é que ele confia em mim, né? E ele sabe que as atitudes que eu vou tomar não vai pôr a nossa família em risco, enfim. Uhum. E só que eu também tenho a consciência que ele é o bem maior que eu tenho, sabe? Que eu Uhum. não vejo minha vida sem ele, né? Se é dependência emocional, diria que não, porque eu já ficar longe do Carlos e fiquei de boa, mas mas assim, quem comanda tudo é ele. Eu tomo as Uhum. decisões e ele paga pelas minhas decisões. É uma convenção, é um acordo talvez que nem precisou ser dito ou escrito, mas que funciona para vocês, né? E que aí isso nem tira nem a autoridade de um e de outro, nem o respeito de um e outro. E isso eu acho que é a questão do caminhar juntos, né? Na minha concepção, há situações sim que de repente, por exemplo, você precisa de um contato antes, alguma coisa, mas que isso tem que ser assim. Ou seja, o poder feminino não ultrapassa o poder masculino e vice-versa. Existe, no máximo, diferenciações de poderes. E esses poderes, eu acho que dentro aí de uma união, para até que seja interessante, para que dê certo, ela tem que se complementar. E aí tá a fusão perfeita, né? O complemento eu faço aqui e você faz ali, você tem mais habilidade aqui e eu tenho mais ali, e que legal isso, né? E eu acho que isso como eu falei, é a questão da empatia dentro do relacionamento que consegue, que tem esse poder de ir construindo, de ir solidificando, de ir cada vez mais. E aí até você citou a questão dependência emocional, e é até curioso porque assim, faz dias, né? Pouquíssimos dias mesmo que eu tenho um mentor que ele fala muito essa questão. A gente até tem uma certa dependência emocional com quem a gente convive e ok, né? E aí um e outro não pode esquecer dessa responsabilidade emocional de um com o outro, que isso é o que fortalece, né? Mas essa dependência não pode ser eu sou completamente dependente do outro ou fazer outro completamente dependente de mim, porque você vai ferir esse poder mesmo, né, que a gente está falando. Porque cada um precisa ter uma certa autonomia, uma certa, porque aí que tá, e aí a gente voltando na questão, né, puxando até um pouco para a imagem pessoal, para os estilos. Você não vai ser uma pessoa elegante, estilosa, você não vai evidenciar a sua autenticidade, porque o seu estilo é isso, é você mostrar ao mundo a sua autenticidade, se você for podada ou se você for aquela pessoa completamente isolada, a ilha, né? Porque tem isso, às vezes a pessoa não é que é podada, mas ela também
não permite nada de ninguém. Então, ela acaba sendo aquela pessoa isolada, e a pessoa isolada não vai ter empatia, porque a gente só vai conseguir exercitar essa empatia na convivência, né, social, no relacionamentos, e, enfim. Então, se você não tem isso, você não desenvolve a empatia, e se você não tem empatia, você acaba ou ficando escrava de elogio ou né, e vai ficar refém de críticas, porque vai ser inevitável a pessoa olhar para aquela pessoa tão, né, que não aceita nada de ninguém, que não convive com ninguém, que não compartilha com ninguém, ou seja, só ela é poderosa, só eu quero ser, né? E aí tá o ego inflado na parte que ele vira a parte sombra, né? O negativo da questão. Também o que eu vejo muito, é, por exemplo, eu vou citar o exemplo da live sua e da Bartira. Eu fiquei apaixonada pela live, porque vocês, assim, uma profissional respeitando a outra e uma admirando a outra, né? De repente, vocês têm vontade de colocar uma foto sua numa rede social, bonita, a outra tá vendo, mas ela não é capaz de te fazer um elogio. Sim. Então, isso é muito pobre, né? Isso acaba que empobrecendo a pessoa, né? Porque, ainda mais quando você conhece a pessoa, né? É verdade. É complicado. Então, por isso que eu quis citar da live sua e da Bartira. Mas Foi um... aquela live eu amei mesmo fazer. Inclusive, hoje pela manhã estava eu e a Bartira trocando mensagem, ela, inclusive, me dando alguns toques, né? Até sobre isso, que ela falou assim: faz mais vídeo e tal. E eu falei: pode deixar. E isso é muito gostoso, a gente ver e a gente admirar e a gente trocar. Afinal de contas, é assim que a gente cresce, né? E não tem, É, né? Não tem porquê, mas eu acho que assim, é como eu falei, se a pessoa não tá bem com ela mesma, ela não vai conseguir estar bem com ninguém. E aí sempre vai usar esses termos. Às vezes a questão da concorrência, ou a questão, porque é homem, porque é mulher, porque é assim, porque é assado, sabe? E não é por aí, não é por aí. Eu acho que realmente é muito importante ter essa troca, sabe, entre profissionais da mesma área. E aí é uma coisa, né? A gente até falou antes, né, sobre a questão de você não concordar, não acreditar em críticas construtivas. Eu vejo a crítica como algo natural do ser humano, já que eu estudei essa questão toda, né, do ser e da mente e da imagem, e a gente sabe que a mente, ela tem um ato julgador em extremos segundos, ela forma um conceito que ela não deixa, né? Isso aí é o nosso subconsciente, não deixa claro para o nosso consciente. Ou seja, quando a gente de repente cruzou com alguém, ou, né, vamos supor, eu fui na casa da Azul e alguém estava lá, e depois eu falo para a Zuai, acho que meu santo não bateu com o dela. E a gente explica isso no âmbito da imagem pessoal, que é assim, às vezes algum ruído na imagem daquela pessoa, juntamente, né? Porque eu falo assim, tudo comunica, não é uma coisa isolada, não é um fator, então eu não uso preto porque o preto não, eu não faço assim porque não é nada disso. A imagem é o conjunto, é o todo. E esse todo engloba, inclusive, a personalidade e o comportamental da pessoa. Então, olha aqui, de repente, que coisa. Se eu tenho qualquer coisa, por exemplo, eu tenho um problema porque tem lá uma crença negativa em mim sobre essa questão da humildade.
Eu acho que ser humilde, a pessoa não pode ter um estilo, por exemplo, mais extravagante, porque olha que metida, porque normalmente é assim. A mente julgou aquilo ali, né? E por que que a minha mente vai julgar outra pessoa assim? Às vezes a pessoa está maravilhosamente, está impecável dentro daquilo e está dentro do conceito do ambiente, né? O que a gente chama do dress code, do que está correspondente ali ao evento. Porém, ali eu não estou dentro de todo aquele conceito, porque lá na hora de me arrumar, eu pensei assim, eu não vou por essa cor ou isso desse tamanho, por quê? Que vão pensar de mim? Vão me achar metida. Aí eu chego lá. E alguém teve toda essa personalidade, toda essa segurança de sustentar um look que era permitido assim, que estava dentro desse ambiente. Mas aí eu bato o olho em minha mente subconsciente, porque é algo que incomoda a mim, julga dessa maneira. E aí, qual é a palavra que eu uso? Eu acho que o santo não bateu, que de fato eu não sei, porque eu não vi a pessoa nem abrir a boca, eu não sei qual é o tom de voz que ela tem, eu não sei como ela é, mas a minha mente já julgou assim. E isso acontece. Isso acontece muito. Então, até o que a gente ensina é as pessoas a estarem dentro desse dress code, desse código de vestimenta do ambiente, né? Então, assim, vai procurar um emprego, vai fazer alguma coisa nesse sentido. Não é que você tem que pôr uma fantasia, mas você tem que equalizar a sua imagem para que não exista essa conversa inconsciente negativa do seu interlocutor. Então, é um troço tão amplo, é uma coisa tão gigantesca e ao mesmo tempo tão simples que fica até difícil explicar. Mas é assim que acontece. Então, a gente se perde dentro de julgamentos do nosso inconsciente. Por quê? Porque justamente tem muita coisa, muita sujeira ali de coisas que a vida, né? Os ambientes que a gente convivia, as pessoas que cuidavam da gente enquanto pequenas, os conceitos. E eu acho que assim, hoje a gente tem a possibilidade de aprender muita coisa porque a gente tem aí o mundo na palma da mão, né? Falta um pouco de interesse e dessa percepção de busca, eu vejo isso. Mas a gente tem. Antes a gente não tinha, então a gente era moldada aquele pedacinho de mundo, né? Aquele quadradinho que colocavam a gente. Hoje a gente já tem essa possibilidade, né? Tanto que, imagina como que não seria, de repente, o quanto a gente não teria criado de outras habilidades, ou seja, vamos voltar nos pontos fortes, seriam muito maiores, muito mais intenso se a gente tivesse, por exemplo, na nossa educação, possibilidades de assistir coisas assim, esse bate-papo, essa coisa que acaba sendo enriquecedor, né? E hoje a juventude tem isso, mas nem sempre tem o interesse, a busca por isso. Quando eu falo que para mim a crítica que para mim não tem crítica construtiva, eu quero deixar bem claro porque eu falo isso. Porque quando você vai criticar alguém, e eu sou assim, se qualidade ou defeito, não sei, mas eu sou. Não use subterfúgio, sabe? Não tenta. Eu não aceito essa coisa de assim, mas eu fiz isso por isso. Não justifica, né? E o legal é falar assim, olha, Zu, eu não gostei do que você fez por isso, por isso, por isso. Não ficar usando subterfúgios para querer chegar numa crítica em relação a mim. Uhum.
mascarar, né? Eu quero falar mal, mas então eu vou falar mal com uma certa delicadeza. Né? Crítica é crítica. Não venha usar de subterfúgios comigo, porque Não, eu falei assim, eu acho que é inevitável a nossa mente, às vezes a gente não verbaliza, né? A gente não, às vezes a gente nem consegue ter a consciência de como verbalizar, por isso que eu usei o termo, né? Que é tão comum, meu santo não bateu com dela, acho que alguma coisa assim, e depois até em outra circunstância a gente vê muito isso, né? Quem nunca passou por isso? Nossa, eu te achava tão assim, eu vejo que você não é nada disso. Ou seja, foi um pré-julgamento. E teve uma crítica, talvez nem foi levada para a pessoa, mas teve. Mas essa questão, né? Vamos falar um pouco até sobre o âmbito da etiqueta, né? Primeiro, se você não foi chamado a dar um feedback, não dê. Ou seja, a crítica, a bendita crítica construtiva. Né? Se você não foi solicitado, fique com a linguinha na tua boca e ok, né? Porque, de repente, aquela situação é a tua opinião sobre os fatos. E aí, justamente que eu coloquei isso. De repente, a pessoa que tem esse falso conceito de humildade, ela acha, então, assim, ó, vou te dar um feedback, tá, amiga? Eu não usaria essa roupa. Aquilo que a gente já comentou, né? E aí tem duas vertentes. Ou você, né, vai falar já na mesma linha da etiqueta, nossa, então, não compre, não use. Perfeito? Ou, né, você já olha e fala, o que que eu faço com essa informação? não Porque o que se uma mas coisa tem a ver com a outra? eu sou assim, por exemplo, se eu olho para você e não gosto de alguma coisa, jamais eu vou tecer qualquer tipo de comentário, até porque vai constranger a pessoa. Uhum. Mas eu, gente, eu vou tossir por causa da minha pneumonia. Tem que Mas, ter um chazinho aí do lado, né, Zô? mas não me pergunte o que eu achei. Não, Sim, é porque aí você foi chamada a dar o feedback, né? Aí é outra história. Aí se a pessoa vai gostar ou não, ela te pediu o feedback, né? aí eu vou falar, né? Uhum. E as pessoas não entendem isso. Também Não. tomo isso como uma agressão, na verdade. Outra situação muito equivocada e muito comum da gente ver. Aí a pessoa fala, sabe o que que é? Eu sou sincera. Não, você está sendo mal educada mesmo, né? Se você não foi chamada a dar o feedback, então você não tem que ir lá dar o seu pitaco. E se você foi lá dar o seu pitaco e a outra pessoa te de repente te devolveu com duas fervendo, né? E aí não justifica, porque ser sincera não é ser grossa, não é ser mal educada, não é ser invasiva. Ser sincera é, como a Azul falou, se a pessoa solicita um feedback e aí, né, olha, Zu, o que eu acho sobre isso assim assado, né? Então, assim, mas a Azul perguntou. Então, peraí, aí eu vou ser sincera sobre a minha opinião, sobre o meu feedback. Mas se eu não fui chamada a dar esse feedback, isso aí não é sinceridade, é simplesmente inconveniência disfarçada, como a questão de que o fato de você se arrumar, de você estar bonita, de você estar até às vezes com um estilo um pouco mais extravagante dentro de um conceito, não quer dizer que você não seja humilde. Então, é bom repensar, às vezes, os Olha, conceitos, né, que a gente aprendeu a ter e que nem sempre é real. eu ando super orgulhosa de mim. E isso é em primeira mão, hein? Eu ando num orgulho de mim, por quê? Porque quando eu comecei a escrever meu livro, eu não sabia nem usar o Word. O amigo do Carlos que vinha aqui em casa para me ensinar, né? Hum. E, e aí eu faço um curso, né? Eu estou fazendo um curso de
IA e estou aprendendo a fazer minhas coisas. E outro dia eu me enchi de orgulho de mim, porque eu limpei um vídeo, olha, e para E muito. falar em seu livro, como é que tá isso? Como é que tá a questão já pensando para mandar para fora? Como é que tá isso? Fala aí um pouquinho disso. A gente Eu vou. falando de críticas e elogio, então deixa eu falar um elogio sincero aqui, gente. A Azul teve aí um resultado fantástico, né? Tanto que aí alcançou best-seller Amazon numa categoria seríssima, que é medicina e saúde, né? De um livro, de um tema que faz todo sentido para esse mundo atual, né? Para uma pandemia silenciosa que ocorre e que muita gente também acha erradamente, outro termo equivocado, que depressão é frescura. E a Azul colocou isso de uma maneira, eu acho que a palavra exata, e aí ela pode complementar, é divina. De uma maneira divina no livro que traz esse autoconhecimento, traz essa importância, traz insights que, com certeza, né, a gente vai se ver em momentos dessa história, ou vai ver outras pessoas que a gente conhece, né, por esse motivo. E É, aí eu queria que você explicasse essa parte de repente, como é que tá aí a questão livro, pré-venda e tudo mais. então, eu estou esperando chegar os livros, não chegaram ainda, mas hoje eu já postei que eu vou fazer a minha primeira noite de autógrafos no dia 17/8, e depois vai ter outra que nós vamos marcar um espaço. Eu fui conhecer um espaço esse final de semana que me cativou muito, né? E eu quero fazer lá também. Eu quero fazer nesse espaço para a galera geral mesmo, e uma noite de autógrafo vai ser aqui no condomínio mesmo, para minha galera daqui, para a galera mais próxima, tudo. Porque aqui tem limite de pessoas, né? Uhum. E é isso. E estou pensando, sim, em mandar o meu livro para fora do Brasil. Que legal. O Marcelo, que mora na Espanha, ele trabalha, né? Ele faz esse trabalho, ele tem uma empresa que faz esse trabalho. E até outro dia nós conversamos, e ele me convidou para uma live para explicar direitinho como é esse processo. Mas nesse momento eu quero trabalhar meu livro físico aqui no Brasil, né? Já fui contactada por algumas pessoas para dar palestras, porque eu coloquei Uhum. a minha vida e Uhum. as minhas lutas, né? E é assim que eu sou. E também estou super ansiosa, porque eu já estou pensando no próximo livro. Eu imagino. E, É viciante, né? É e viciante. só que eu Eu vou. só lancei um, mas eu já tenho 11 inscritos. Então, e só que a minha mentoria eu quero que seja com o Léo, Show de bola. porque o Léo está dando mentoria agora de escrita criativa, e Uau. eu quero fazer isso com ele. Eu vou esperar passar o lançamento, tal, para depois eu conversar com o Léo, e ele vai ter que aceitar. E, Léo, tá vendo, né? Você vai ter, não tem opção. Deixou isso já em live, já tá registrado e eu vou subir essa live pro YouTube, viu, Zu? Então quer dizer, Léo, você não tem opção.
eu quero, eu quero fazer com o Léo a mentoria de escrita criativa, porque eu sei, eu já aprendi muito com o Léo e quero aprender muito mais ainda com ele. E os projetos são esses, né? Agora a Que Cris delícia. que já está fazendo a mentoria com o Marcelo, que foi até legal que eu fiz um post dela. Eu repostei, né? Eu fiz um Ah, repost da postagem dela e os meus amigos curtiram, sabe? Então isso uhum. é legal, né? Aí, Então é né, gente, outro exemplo sobre essa questão de não são concorrentes, são colegas escritores. Eu, o Léo, a Viviane, que está aqui, que está recente lá no grupo e tudo mais, e tantas outras pessoas. E é tão bom quando a gente pode falar bem do outro, né? Quando a gente tem motivos de admiração e elogio sincero. Eu acho que então tão a ver com tudo isso aqui, né? E acho que o mais importante é assim, você vê quando pessoas que carregam valores semelhantes se juntam, só pode dar isso, é né? verdade. E, e ter essa consciência, né? A sua luz é sua, você ganhou para você, a minha é minha, né? Assim como a luz do outro é a luz do outro, e que e eu não gosto de concorrência. É, eu não gosto de títulos. Sim. E esse termo mesmo, né? Essa questão, né? A luz de um do outro. Então, quando essas luzes se conectam, a iluminação não fica em nenhum lugar escuro. Fica nem. E eu acho isso tão. É verdade. Então, assim, é, hoje, por exemplo, o Manuelito está falando assim que a gente sempre tem que se unir para agregar ideias. É verdade, Manuelito. Eu converso muito com o Manuelito esses dias que ele me abandonou, danado. E eu dei uma sumida do Face também, porque eu tenho trabalhado muito também, né? Uhum. Sumida do Face. Mas é, é agregar ideias mesmo. É isso mesmo. É até pegando o fio do que o Manuelito está falando, quando eu fiz o repost do post Da Cris. do Cris, ele escreveu, parabéns, Cris. Sabe, as minhas amigas torcendo, mandando vibrações boas. Isso é muito bom. E aí o Manuelito, parabéns para a Cris, sucesso. E isso, eu fiquei super feliz e a Cris também. Chegou uma hora que eu falei, Cris, vai lá pro meu Face, porque a galera tá comentando. Então É, vai não lá, faz. por favor, Né? né? Então é isso. E, e os meus planos são esses. Hoje eu fiz um vídeo falando sobre o meu lançamento e que o primeiro vai ser dia 17, né? E fiquei emocionada, porque no meu livro tem, tem coisas tristes, mas tem muita palhaçada também, viu, sim? Eu fico Sendo você quem você é, eu acho que quem tem um mínimo de convivência já tem essa expectativa. Porque fala assim, como, né? Eu acho que é fundamental. E isso faz parte do seu estilo, do seu jeitinho, é a sua autenticidade. E até, gente, as novidades não param por aí, não. Essa questão de se unir, trocar ideias, agregar, realmente. Aí a gente, essa conexão aqui ficou uma coisa de doido. Vocês não têm noção que se bobear madrugada dentro, tá nós duas falando e criando coisa, né? Tanto que ainda não tem uma data certa, mas
vai ter novidade, vai ter um workshop, né, Zu? Quer falar um pouquinho disso? É, eu e a Cia, nós conversando, vamos voltar um pouquinho lá na live do autoconhecimento, né, e da autoestima, é, que o trabalho de vocês não é fútil, né? E eu pedi para si para que ela fizesse uma proposta, né, de um workshop e pedir um presente, né, Si? Foi. E ela concordou, e é isso. Então vai Então, ter um workshop e vai ter uma surpresa, porque eu dei o presente para a Azul e a Azul quer repassar esse presente. Ou seja, quem tiver no workshop, e aí até para depois receber link do workshop, até quem já tiver interessado, vai ser muito sobre a questão autoimagem, imagem pessoal, comportamento, porque está tudo interligado, né? E é sempre bom a gente trazer ao consciente para driblar as armadilhas que a mente inconsciente nos prega. Então, quem tiver interessado, lá na minha bio tem um link para um grupo VIP, que dentro desse grupo é onde eu vou informar o link para a mentoria, para o workshop, para o dia certo, vou explicar direitinho. E quem participar do workshop vai estar concorrendo a uma análise de coloração digital. isso, Ou seja, saber as suas melhores cores, como combinar, por que que é importante isso. Esse foi o presente que eu dei para a Azul e a Azul falou: se eu quero repassar esse presente, assim, aí a gente teve essa ideia, né? Então vai ter muita coisa e aí como realmente nessa conexão eu acho que foi veio lá de cima. É assim que eu vejo, Zu. Foi uma coisa muito boa que, como ela fala, né, que o livro dela, quem escreveu foi Deus. E eu acho que essa conexão também foi coisa de Deus. Então, vocês vão ainda ouvir falar muita coisa dessas duas malucas aqui, viu? O negócio ainda vai ferver. Né, Zu? é. Então, a gente vai pedir assim, né, Si? Para quem participou da live, deixar um comentário, né, para o sorteio, Isso, isso. e depois você até é que não deu tempo, sim, mas eu roubei um vídeo seu hoje, que tem, Ah, é? Não tem problema. Ah, eu tô aprendendo no meu curso, e ah, roubei sem colocar florzinha, nada. Né? certo. E a Vivi está falando o que ela quer, ó. Então a gente vai pedir para vocês deixarem um comentário, todo mundo que estiver na live, que assim vai sortear, né? Pelo nome da pessoa, né, Ti? E Bom. eu também falei, nós conversamos, e assim também vai fazer uma proposta de workshops. Se você quiser fazer agora, sim, fica à vontade. Então, a gente ainda, eu quero ver a data certinha, né? Porque o workshop ele precisa de um tempo maior. Porque dentro de workshops eu vou trazer ferramentas, né? Alguma coisa para que possa, não é só um workshop que vocês vão ouvir falar e ficar cheio de teoria. Não, é um workshop mão na massa. A gente vai desenvolver mesmo. Zu, não chegou o seu áudio. Fala. A, a, a Ali está falando o que quer, a Zilda está falando o que quer, o Manueli. Como Legal. Vocês vão tudo para o grupo lá do WhatsApp, que aí esse grupo é onde vai ter o link do workshop, porque o workshop vai ser pelo Meet, então é um workshop mais fechado, é só para pessoas interessadas mesmo,
né? E aí, dentro desse workshop, a gente vai falar um pouco sobre ferramentas, né, que vão contribuir para uma melhoria de autoimagem, da própria imagem pessoal, como utilizar isso, ou seja, é mão na massa, é passo a passo mesmo. Então, um workshop aí que no mínimo vai durar em torno de umas 3 horas, para sair de lá com algo já habilitado, né, para fazer mesmo. E nesse workshop, aí vai ter esse sorteio, alguém vai sair aí, o felizardo, de análise de coloração pessoal, justamente para aprender como utilizar suas melhores cores, como fazer isso a seu favor, porque suas melhores cores melhoram a sua aparência, minimizam manchinhas, olheiras, ou seja, sabe aquela coisa, das vezes a desculpa que você fala, eu não tenho tempo de me arrumar, quando você sabe o que te favorece, esse tempo encurta. Por quê? Você já tem ali tudo preparado, tudo na sua mão. Você sabe que uma cor vai favorecer mais você do que outra. Então, você usa disso como uma ferramenta. E tudo isso tem a ver. Por quê? Que assim você vai colher elogios sinceros, elogios de verdades, né? E você mesma vai se fazer elogios com autocuidado. Isso é fundamental. Porque dentro do autoconhecimento, dentro dessa jornada de um aperfeiçoamento de como eu me enxergo, é que eu me reconheço, é como eu melhoro o que eu preciso melhorar, é como eu aceito quem eu sou de verdade, e aí sim você consegue fazer a sua essência brilhar, mostrar quem você é e mostrar esse jeito único que cada um tem. Então, toda essa conversa, pode falar, Azul. Desculpa eu te interromper, mas acredito que você tem na conversa. Como a Mari explicou, nós vamos sortear hoje para quem está na live. Você quer que sorteie para quem está na live de hoje? Tá. Eu gostaria então, muito. o que eu vou fazer? Tá. Eu vou pedir para a hora que assim encerrar a live, coloca porque aí vai ficar no seu Instagram, não vai, Zu? Vai. Coloca embaixo, porque nem sempre eu consigo voltar para ver os comentários. Porque aí eu vou pegar os nomes, tá? E aí eu vou fazer assim, eu vou pegar os nomes, então, e vou abrir, vou mandar para cada um. Você pode colocar, eu vou pegar o nome, vou no Instagram de cada um, marco ali, já deixo um parecer, e aí eu vou até fazer um jeito ou eu já entro num vídeo ao vivo para fazer esse sorteio, tá bom? E aí dou os pormenores, como é que deve ser feito para o sorteado, eu vou explicar direitinho. E então, já que a Azul vai liberar esse sorteio para hoje, eu já vou fazer uma contraproposta, tá? Para quem quiser. Para quem quiser a análise de coloração, de repente depois, não fui eu a sorteada, mas eu quero muito, vou até falar aqui, tá, Azul? Eu costumo cobrar R$ 497 por essa análise, é online, eu oriento a pessoa como ela deve proceder, que jeito que ela me manda a foto, para que eu possa fazer essa análise sem erro, e a pessoa recebe um dossiê completo sobre comprimento de cabelo, sobre as informações, as mensagens que seu rosto, o formato do seu rosto transmite, né? E isso, sim, é um dos pontos fortes, fundamentais que a gente tem, muita gente desconhece, sobre a questão, as melhores cores, cores a evitar, as makes, esmalte, os metais, as pedras, ou seja, combinações, como fazer as combinações do círculo cromático, o porquê que cada pessoa tem aquela determinada cor, aquela paleta daquele jeito. Tem um dossiê que é um PDF e para entrega desse dossiê, aí vai ser marcado uma devolutiva, que é uma reunião de em torno de 2 horas, 2 horas e meia, onde a pessoa a gente vai esmiuçando esse dossiê, ou seja, não vou só entregar um PDF para a pessoa vai estar comigo ali numa reunião online, onde cada passo eu vou explicando esses pormenores para a pessoa.
E aí, para quem de repente talvez nunca teve oportunidade ou não viu, o porquê da coloração pessoal. Como eu falei, cada pessoa ela entra dentro de uma estação e dentro de estação, no método que eu utilizo, que é o sazonal expandido de 16 cartelas, ela pode estar entre mais 4 tons de cartela dentro da mesma estação. Então, o que acontece? É como se, vamos supor, o branco da azul, ele tem uma gotinha de um rosa, ou ele tem uma gotinha de um cinza, o branco de outra pessoa é o puro, enfim, todo mundo praticamente tem todas as cores, só que as nuances dessas cores é o que muda, o temperamento dessas cores é o que muda. E isso pode, às vezes, te favorecer ou aquela coisa, sabe? Exatamente do que a gente vem falando nessa live sobre precisar da validação externa. E quando a gente está muito nessa validação externa, a gente começa a nos esquecer. A gente tem esse autoabandono, né? Por quê? Porque tudo que você vai reforçando, como eu falei lá no subconsciente, ele vai entendendo como um caminho neural e ele faz um botão, porque a nossa mente, ela tem a principal função de não gastar energia, de poupar, é o modo sobrevivência. Então, o que que acontece? Quando você começa a necessitar de elogio, quando você começa a necessitar dessa validação externa, você também cria um hábito automático, porque tudo que está no nosso inconsciente é o piloto automático, é o que a gente faz sem pensar, né, sem perceber, e toma conta da nossa vida. Assim, 95% das nossas ações são pelo nosso inconsciente. Então você imagina, você vê, aí eu vejo a roupa da azul e falo, que linda, eu quero uma igual. Só que a minha beleza não é igual à da azul. E aí, quando eu coloco aquela roupa, ou aquela make, ou aquele acessório, não diz respeito a mim, porque aquilo diz respeito a azul. Então, olha como em questões às vezes tão simplistas, tão parece até bobas, né? Cor, a sua análise de coloração pessoal é uma ferramenta de autoconhecimento e aquilo ali faz você replicar quem você é. Ou seja, de uma maneira tão assim, tão na brincadeira, tão leve, você ensina o seu inconsciente que você tem valor, que você é importante e que essa validação tem que vir de dentro. Então você para de ser escravo das críticas que de repente te incomodam, ou você, quando alguém até não tem essa empatia e vem abrir a boca, você percebe que aquilo diz respeito dela e não de você. Ou seja, são coisas fáceis, de certa forma, né, como a Azul falou, ainda no Brasil tem muito essa questão de achar que cuidar da própria imagem é um ato fútil, é um ato, para quem não tem mais o que fazer, sendo que, na verdade, é uma ferramenta que te poupa tempo de se arrumar, te confere um autoconhecimento fundamental e faz com que você mostre ao mundo a sua autenticidade. E aí você vai receber elogios sinceros, você não vai ter um ego que vai para o lado sombra, você consegue equilibrar tudo isso, você consegue olhar para os seus pontos de melhoria e fazer com que isso comece a ser trabalhado de maneira até inconsciente no piloto automático. Eu tenho certeza que isso reflete em todos os âmbitos da sua vida, profissional, social, relacionamento, tudo isso favorece, né? Então, é um convite mesmo para que você se olhe, né? Para que você busque, né? Nem tudo a gente consegue trilhar sozinha, então a gente precisa de alguém que possa ensinar o caminho, mostrar, né, as artimanhas deste caminho. Então, começa a olhar por esse lado, porque a gente busca tanta coisa grande, né? A gente quer tanta coisa grande lá de fora, a gente sonha, isso é muito bom, só que às vezes a gente está pecando pelo alicerce. E o que a gente veio falar nessa live hoje tem muito a ver com alicerce, com estrutura.
né? Não adianta eu querer ser grande e eu não conseguir ter essa base, né? E isso tem a ver com a verdadeira humildade, é uma humildade confiante, é a humildade que te permite entender que todo mundo tem muito a ensinar e muito que aprender também, Verdade. né? É, e isso eu acho que assim é toda essa essência, né? Quando a gente, eu com as suas conversas, os nossos planejamentos, as nossas loucuras, eu tenho certeza que está muito dentro disso, não é, Muito, Zu? é verdade. E assim, a gente já vai terminar, né? Então, eu quero pedir para todos que estão na live, deixem um comentário para se Isso. fazer. Eu vou pegar todos os nomes dos comentários, que aí fica mais fácil para eu não perder ninguém, para fazer esse sorteio. Eu vou pôr para cada um no próprio direct de cada um, na mensagem, como eu vou fazer o sorteio, nem que eu de repente faço aqui e entre ao vivo para fazer o sorteio. E aí também te chamo, Zu, para você acompanhar, né? Para de repente o pessoal ver que está sendo sorteado, quem vai ser aí, quem vai receber esse presente. E espero que curta bastante, porque é de coração, tanto meu quanto da Azul, eu tenho certeza que tudo isso aí é um incentivo para que vocês entrem nessa onda também de autoconhecimento e de busca, porque, gente, isso é fundamental e é maravilhoso. Quando a gente sabe quem tudo lá fora, né, o vento que bate não consegue derrubar. Pode envergar, mas não quebra. Verdade.